Meus amigos, que final absurdo foi esse da parte 2 da quarta temporada de Stranger Things. E o pior foi que eu acertei a maioria das minhas teorias, só que eu tô incrédulo com esse final. Mano, a Max... O que rolou com a Max, velho? Não é verdade. Não tem como ser. Meus amigos, se preparem, porque agora a gente vai comentar sobre o final da quarta temporada de Stranger Things, né? Porque tiveram muitos detalhes que talvez vocês não tenham percebido e que serão muito importantes pra quinta temporada de ST. Por exemplo, a Nancy, no início do 8º episódio, ela basicamente deu um spoiler pra gente do que deve acontecer na quinta e última temporada de Stranger Things. Vocês perceberam? Ela simplesmente chegou e disse que o Vecna, junto com os seus monstros, eles invadiram Hawkins e simplesmente destruíram tudo. Mataram a família da Nancy. Ela falou uma pá de coisas, vocês notaram, mano, tem muitos detalhes, muita coisa pra gente falar aqui hoje. Mas e aí, o que aconteceu com a Max no final dessa temporada? Será que ela vai voltar? E Hawkins sendo invadida pelo mundo invertido? No que vai dar esse negócio? O que é que tá acontecendo nessa série? O que foi que aconteceu nesse final? Eu não tô entendendo. Meus amigos, se preparem, porque chegou a hora do final explicado, que eu não curto muito esse termo, mas a gente vai comentar sobre o que rolou no final da quarta temporada de Stranger Things. E se preparem, porque, ó, a cabeça de vocês agora vai... Eu tô em êxtase ainda, eu acabei de ver, eu tô em êxtase. Hello, my friends geek na voz, e cara, eu tô feliz e triste ao mesmo tempo porque boa parte das minhas teorias se concretizaram, só que eu tô triste porque as minhas teorias envolviam pessoas queridas sendo mortas, como é o caso do Ed. Que loucura. Porque assim que saiu o trailer, eu disse, gente, eles estão armando um plano, e se esse lance da Max novamente ser possuída pelo Vecna é uma armadilha. E dito e feito, né, o final não foi muito feliz, mas a gente acertou. Porque nesse companhia, né, bolaram pra Max chamar a atenção do Vecna e eles finalizarem lá no covil da criatura, né, porém tudo isso sempre fez parte do plano do Vecna, né, já que ele precisava de uma quarta vítima pra abrir um quarto portal e iniciar o seu grande plano de destruição em Hawkins. Ou seja, desde o início, esse sempre foi o grande plano do Vecna. Ele queria justamente que a galera levasse a Max até a Crew House, até o seu covil, pra aí sim ele fazia sua quarta vítima e abrir o seu quarto portal e dar início ao seu plano. Cara, genial, o roteiro é genial. Cara, o Vecna, ele simplesmente triunfou, o vilão venceu no final, né, mesmo ele tendo uma aparência de churrasquinho lá, né, mas cara, finalmente deu pra gente entender mais ou menos qual é o grande plano do Vecna. O cara quer fundir Hawkins com o mundo invertido. O quê? Lembremos, né, que o Vecna, ele repudia os seres humanos, ele nos acha medíocres e quer acabar com todos, né? Afinal, ele é o predador, ele é o master. E o Vecna até disse pra Eleven, né, que assim que Hawkins queimar, ele estará lá para juntar os cacos e transformar a cidade em algo lindo, algo provavelmente assustador e repleto de escuridão, né? Ou seja, na certa ele estava se referindo justamente ao mundo invertido, né? Tanto é que na última cena dessa quarta temporada a gente viu Hawkins sendo tomada pela escuridão, sendo tomada pelo Upside Down. E a Eleven e companhia vão ter que correr contra o tempo, tá? Eu não tô entendendo. Agora notem, né, que a Nancy no início do episódio, né, do 8º, ela disse que viu uma nuvem escura se espalhando por Hawkins, soldados mortos, o centro estava em fogo, uma criatura gigante com a boca escancarada, junto com vários monstros, um exército invadindo a nossa Hawkins. Ou seja, será que a Nancy previu o futuro? Porque até agora, metade das coisas que ela falou realmente aconteceram no final, mano. De fato, Hawkins foi tomada por nuvens escuras, o centro pegou fogo, soldados morreram, porém ainda não vimos a criatura gigante ao lado de um exército invadindo Hawkins. E a Nancy, ela finalizou nesse diálogo dela no início do 8º episódio, dizendo que ela viu muitas pessoas morrendo, principalmente a sua família, né? O Mike, a Holly e a sua mãe. Todos eles estavam mortos. Ela vislumbrou. Será que ela previu o futuro? Cara, eu vou comentar sobre isso ainda no vídeo de teorias que vai sair hoje à noite, porque eu já tenho alguns bons palpites do que deve rolar na quinta temporada. Então não perde, cara. Fica aí, às 18 horas vai sair esse vídeo de teorias. Mas minha cabeça tá assim, ó. Aleluia! Porque sim, meus amigos, nós também acertamos mais uma teoria que diz respeito ao Vecna, né? Porque foi ele quem criou tudo, basicamente, né? Por pura coincidência, ele acabou caindo naquele mundo não inabitado, completamente desconhecido, que no futuro ficou conhecido como mundo invertido, e simplesmente transformou o lugar a seu bel prazer, mano. Ele foi um explorador lá dentro. Ele criou o Devorador de Mentes, né? Por conta da fantasia que ele tinha desde criança pelas aranhas, e o Devorador de Mentes tem a mesma aparência de uma aranha também, né? Convenhamos, eu já vinha dizendo isso pra vocês há vários vídeos e a gente acertou a teoria. Mas não só isso, ele também domesticou o Demogorgon daquele lugar para no futuro ele raptar o Will Byers, né, como a gente viu na primeira temporada, porque como a gente viu aí também no finalzinho, meio que tinha um mini Demogorgonzinho que na certa o Vecna domesticou ele. Porque eu acredito fortemente, cara, que essa cena aí que vocês estão vendo, né, que foi do Will Byers sendo raptado lá no primeiro episódio da primeira temporada, na cena da floresta, mas se a gente observar bem, né, o molde, a estrutura da criatura, cara, não parece o Demogorgon não, parece o Vecna. E aí?
Será que sempre foi o Vecna esse tempo todo que raptou o Will Byers e a gente achando que era o Demogorgon? Olha a silhueta, mano, parece o Vecna. Faz total sentido. E eu achei também genial a forma como os Duffers lidaram com a criação do mundo invertido, né? Porque não tem teorias da conspiração. O mundo invertido sempre existiu e ponto final. O Vecna de repente descobriu esse lugar inabitado e o moldou do seu jeito, né? E notem que os Duffers fizeram outra referência genial, que foi a ausência do olho direito do Vecna assim que ele chegou no mundo invertido. Porque na história original, tá, do Vecna, na sua origem, no RPG Dungeons and Dragons, diz que ele também perdeu um de seus olhos. E aí assim que ele chega no mundo invertido, ele tá cego de um olho, exatamente como consta na história original. Mano, genial, tá, os Duffers aí, ó. Isso é loucura. Só que mesmo assim, meus amigos, lá se foi mais uma temporada e a gente não sabe por que o mundo invertido congelou em 1983, cara. Eu ainda acho, tá, que a minha teoria continua sendo válida, tá? O que eu disse nos vídeos anteriores, eu acho que é isso, velho. Porque no dia 6 de novembro de 1983, pela primeira vez, alguém saiu do mundo invertido pro mundo normal, que nesse caso foi o Demogorgon / Vecna, e alguém do mundo normal foi pro mundo invertido, que foi o Will. E tudo isso no mesmo dia, na mesma hora. Ou seja, meio que deu um pane no sistema e o mundo invertido congelou por conta dessa interação simultânea. Alguém indo e vindo, mano. E aí, faz sentido pra vocês ou eu cheirei muito Nescau aqui? E pra quem pensa, tá, que o Vecna foi estraçalhado lá pela Nancy e companhia, né, que jogaram o coquetel Molotov nele, deram um tiro de espingarda, mano, negativo, o Vecna está vivo, né? O Will disse lá pro Mike no diálogo que eles tiveram no final do 9º episódio de que a criatura está viva, porém está debilitada, ela tá fraca. E notem que durante todo esse tempo sempre foi o Vecna atazanando a vida do Will, e não o Devorador de Mentes, né? A gente achava que quando o Will sentia aqueles calafrios no pescoço era por causa da presença do Devorador de Mentes no nosso mundo. Mas na verdade não, sempre foi o Vecna, velho. Então tá provado. E isso daí nos leva diretamente pra personagem da Max, né? Porque como nós vimos lá no final, ela acabou ficando em coma. Provavelmente ela deve acordar, né, na 5ª e última temporada de Stranger Things. E cara, eu acertei mais uma teoria, tá? Eu tô um nojo, eu sei, mas mano, eu disse já em vários vídeos que no final dessa temporada a Max iria terminar em coma, porque era óbvio que isso iria acontecer. Então quando a Max, ela escreveu aquelas cartas de despedida, quando ela implorou no último episódio pro Vecna levar embora, ou seja, já estava escrito que algo de ruim iria acontecer com a Max no final. Agora, o que eu não contava é que a Eleven iria intervir. Porque notem que a Max, por um minuto, ela morreu. Simplesmente morreu. Porém, a Eleven, de alguma forma, conseguiu ressuscitar a garota dentro da mente da Max. Só que nem a própria Eleven sabe o que ela fez, né? Já que no final nós vimos a Eleven meio que procurando a Max na mente da garota. E pasmem, a Max, ela está viva, cara. Você vai poder dormir tranquilo hoje, né? Porque como a gente viu lá naquela cena final, quando a Eleven tava meio que procurando a Max dentro daquele escuro, é possível ouvirmos a respiração ofegante da Max. Se vocês colocarem o fone de ouvido, aumentarem um pouquinho o volume, vocês vão ver alguém, ó, ofegante, enquanto a Eleven tá procurando a Max, ou seja, provavelmente é a Max e ela está perdida. Cara, a Max, ela está ali, tá naquele lugar, porém perdida, assim como aconteceu com o Will na primeira temporada, né? Então, pra mim, quando a Eleven salvou a vida da Max, ela meio que deixou a Max presa em algum lugar, que a gente não sabe, nem própria Eleven. O quê? E é por isso que a Max, ela foi parar em coma, né? Ela só vai voltar quando a Eleven achar ela lá naquele lugar escuro, velho. Que saco! E o fato da Max ter retornado em sua memória pro baile de inverno da segunda temporada é porque ela achava que dessa forma ela iria conseguir escapar do Vecna. Porque o Vecna, ele busca o lado sombrio das pessoas, ele busca os pesadelos e não os bons momentos, como foi o caso da Max. Tanto é que ela chegou pro Lucas lá no 8º episódio e disse que o que ela tinha que fazer para poder escapar do Vecna era direcionar sua mente para alguma lembrança positiva, alguma lembrança que a deixava feliz. E provavelmente o momento mais feliz da Max foi justamente no baile de inverno, né? Tanto é que o Lucas até perguntou: pô, Max, eu tô nessa memória sua? E a Max disse sim. Ou seja, foi o dia em que eles deram o primeiro beijo lá no baile, né? Então é por isso que a Max retornou pro baile de inverno naquela cena do 9º episódio. Só que aí apareceu o Vecna, né? Fez um estrago, brotou a Eleven e, bom, o resto vocês já sabem. Estranho, mas isso é verdade. E outra coisa também que vocês já sabem, que já é manjada, é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que esse é o primeiro vídeo ainda, tá? É o final explicado da parte 2 da 4ª temporada. Ainda vão sair teorias, vão sair vídeos de detalhes. Cara, tem muita coisa. Eu tenho que rever também os episódios. Mas, cara, já deixa a voadora no like, se inscreve, ativa o sininho pra você poder acompanhar os próximos vídeos de Stranger Things que vão sair aqui no canal. Cara, tem muita coisa vindo por aí e você tem que fazer tudo isso pra poder acompanhar. Se inscrever e deixar o like. Capite?
Nice. Porém, observe, né, que o diálogo da Max sobre ela querer a morte do irmão foi muito importante pra narrativa, né, porque isso de fato aconteceu. Em um determinado momento, né, a Max fala que sonhava com o dia em que o Billy iria bater o seu carro. E isso aconteceu, pô, porque a morte do Billy já estava prescrita no exato momento em que ele bateu o seu carro no primeiro episódio da terceira temporada. E aí veio o Devorador de Mentes e o possuiu. Então esse diálogo tem tudo a ver com o que aconteceu com o personagem, mano. Eu achei um link sensacional. Foi o que eu pensei. E em relação ao núcleo da Rússia, tá? Partindo um pouquinho pra lá, daqui a pouco a gente volta aí pra esse arco de Hawkins, porque a gente tem muita coisa ainda pra falar. Mas, cara, lá na Rússia, pô, a gente continua sem entender ainda direito como que aqueles bichos, né, os Demogorgons e o Devorador de Mentes, que é que eles chamaram de Sombra, foram parar lá na Rússia. Porém, agora, isso não é mais um problema, né? Já que o Murray queimou os Demogorgons que estavam sendo possuídos pela tal Sombra, né, que era aquele Devorador de Mentes, e com isso todas as criaturas morreram, né? Afinal, é uma mente de colmeia, pô. O que afeta um, afeta a todos. E quando o Murray tacou o fogo lá nos Demogorgons, automaticamente aquela Sombra também morreu. Ah, agora eu entendi! Mas eu ainda continuo acreditando na minha teoria que os russos, de alguma forma, eles coletaram o material genético de pelo menos um Demogorgon e simplesmente começaram a reproduzir. Porque lá na terceira temporada, nós vimos o Dustin e a Eric em um local com os mesmos tubos em que os Demogorgons estariam aprisionados no futuro. E notem também que os russos, né, na terceira temporada, eles tinham meio que um plasma verde, né? Aquele tubo cheio de um líquido verde dentro. E pra mim, aquele plasma era justamente o material genético de um dos Demogorgons que os russos conseguiram reproduzir. E no quadrinho Stranger Things Kamchak, edição de número 3, eles confirmaram que um Demogorgon veio através de uma fenda no laboratório russo quando ele ainda era um bebê. E através disso, eles conseguiram reproduzir vários e vários Demogorgons. Mas como eu disse, isso é apenas uma teoria, tá? É um palpite meu, mas eu quero que vocês comentem também o que é que vocês acharam desse final, as pontas soltas, as expectativas de vocês, teorias também pra quinta temporada. Já vão comentando aí, cara, pra gente interagir. Que loucura. Agora, em relação ao personagem do Ed, tem algumas coisinhas que a gente precisa entender sobre ele, né? Porque, velho, a morte do Ed já tava algo prescrito, né, gente? Eu avisei aqui pra vocês, mais de uma vez, inclusive. Tava na cara que isso iria acontecer, né? Porque os Duffers, eles fazem isso desde a primeira temporada. Então, sempre que tem algum personagem secundário que é muito querido pelos fãs, eles vão lá e matam essa pessoa, pô. Foi assim com a Bárbara na primeira temporada, com o Bob na segunda, o Smirnoff na terceira e o Ed agora foi a vez, né? Sendo que o próprio roteiro também da quarta temporada já vinha dando pistas pra gente do que iria acontecer com o Ed no final desde a parte 1, né? Porque todo esse lance, esse arco do Ed, ele ser um personagem medroso, dele ser um cara que não se arrisca, ele mesmo foi o último a pular na água, né? Pra poder salvar o Steve, ele não queria. Ou seja, era óbvio que iria acontecer uma quebra de expectativa. Era óbvio que o Ed iria largar esse seu lado medroso e morrer como um herói no final. Então naquela cena, né, em que ele estava brincando com o Dustin antes deles colocarem o plano em ação e entrarem novamente no mundo invertido, ali eu já sabia que o Ed iria bater as botas, né? Porque ele disse pro Dustin nunca deixar de ser quem ele é. Ou seja, foi um tom de despedida, mano. Sendo que os próprios trailers também já vinham dando pistas pra gente de que seria o fim do Ed. Então é aquilo, né, meus amigos? A gente já sabia que isso iria acontecer. Na hora foi um choque também pra mim, mas eu acho que vida que segue. E não tocou o The Final Cuddle, né? Na música que ele tocou lá na guitarra. Foi o Master of Puppets, se não me engano, do Metallica. Mas, bom, é tão bom quanto o Final Cuddle, pelo amor de Deus. É, pode ser. E até o próprio Joseph Quinn, né, que interpreta o Ed, ele disse em uma entrevista que espera que o seu personagem retorne pra quinta temporada. Ou seja, ele já falou isso antes da estreia da parte 2. Então assim que ele disse isso, cara, eu já sabia que o personagem, ele não iria sobreviver no final. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Pra ele falar isso aí é porque deu ruim. E os Duffers, eles até falaram também em outra entrevista que nessa parte 2 haveria uma contagem de mortos. E realmente foi isso que aconteceu, né? Porque cerca de 23 pessoas morreram em Hawkins por conta do terremoto, né? Isso contando com o Ed lá no mundo invertido. E que bom que o roteiro de Stranger Things deu um jeito, né, da personagem da Vic se unir a Rob, né, porque agora com o ex-namorado da Vic fora de jogo, é bem provável que na quinta temporada as duas elas vão desenvolver um relacionamento, mano. Isso é óbvio que aconteceu. O roteiro deu um jeito. E quem aí notou também a referência que os Duffers fizeram com a série Anne Whitney, né, porque enquanto a Vic, que interpreta a Anne Whitney na série, conversava com a Robin, ela disse que às vezes a sua boca fala mais rápido que o seu cérebro, ou seja, ela está insinuando que ela própria é uma tagarela. E se você já assistiu a série Anne Whitney, você sabe que a principal característica da personagem da Anne, que é interpretada pela mesma atriz que faz a Vicky em Stranger Things, é justamente o fato dela falar muito, dela ser uma tagarela. Ou seja, referência. Eu entendi a referência. Porém, o triângulo amoroso, cara, permanece uma incógnita nessa série, né? Nós vimos que claramente a Nancy e o Steve ainda sentem algo um pelo outro, o Steve mais do que a Nancy. Porém, no final, a Nancy permaneceu com o Jonathan, né? Porque era óbvio que isso iria acontecer. Afinal, a quarta temporada, o
o tempo todo vinha dando pistas, né, de que a Nancy e o Steve iriam voltar. Porém, existe o recurso narrativo e que os Duffers costumam utilizar a rodo na série Stranger Things, que é quebra de expectativa. Era claro que isso não ia acontecer no final, tava muito óbvio. A gente pensou que a Nancy iria reatar, né, com o Steve, mas no final ela continuou com o Jonathan, ou seja, quebrou a nossa expectativa como eles fizeram ao longo de todas as temporadas praticamente. É impossível. E assim, meus amigos, eu particularmente eu não curto muito esse arco desse triângulo amoroso não, tá? Porque, velho, é uma coisa que já foi resolvida. A gente já viu isso nas outras temporadas. Primeiro a Nancy ficou com o Steve, aí depois foi pro Jonathan, aí agora a série deu a entender que ela poderia reatar com o Steve, mas no final ela continuou com o Jonathan. Gente, chega, sabe? Não precisa mais, mano. Deixa a Nancy na paz lá com o Jonathan e tá tudo certo. Chega desse triângulo amoroso aí que ninguém aguenta mais. Aleluia! Mas é claro que nós temos muito ainda sobre o que comentar dessa parte 2 da 4ª temporada de Stranger Things. Deixaram várias perguntas, vários ganchos, muitas coisas também pra te explicar. E cara, esse foi apenas o primeiro vídeo. Hoje à noite às 18 horas vai sair um vídeo de teorias que, velho, vai explodir a cabeça de vocês. Então se eu fosse vocês eu ficaria ligado, tá? Se inscreve, ativa o sininho, faz tudo aí, porque hoje à noite vai sair vídeo de teorias. Mas aí comentem também o que vocês acharam desse final da 4ª temporada, se supriu as expectativas de vocês, quais as teorias também que vocês já desenvolveram, as expectativas pra 5ª temporada. Comentem aí que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Capite? Eu vejo vocês hoje à noite às 18 horas. Simbora, valeu, falou e fui!